Senhor Presidente, senhores deputados, o Governo PS, no âmbito das medidas do PEC, de mãos dadas com o PSD e contrariando inúmeras das promessas eleitorais, ataca os mais pobres e mais desfavorecidos da nossa sociedade para engordar os lucros e as benesses dos mais ricos. Não há encenação que disfarce a união destes dois partidos da política direita no criminoso ataque às prestações sociais que aumenta a já grave situação de injustiça social que vivemos. Na verdade, com a entrada em vigor no passado mês de agosto do Decreto-Lei 70/2010, mais de 1 milhão de beneficiários foram chamados a provar os seus rendimentos e já se fazem sentir os cortes em prestações fundamentais para combater a pobreza. Para o PS e PSD, é legítimo cortar em prestações sociais, como abono de família, subsídio social de maternidade e paternidade, na ação social escolar, na comparticipação de medicamentos e taxas moderadoras, no rendimento social de inserção, nos apoios à habitação social e no subsídio social de desemprego, quando se vive uma das mais graves crises económicas e sociais do nosso país. Ontem mesmo o Governo aprovou um novo corte na comparticipação de medicamentos, sobretudo para os idosos de mais baixos recursos. Só no primeiro mês de vigência deste Decreto-Lei, os gastos com o rendimento social de inserção baixaram 60 milhões de euros. Quase metade dos beneficiários viu reduzida para metade a sua prestação. O montante gasto com o subsídio social de desemprego reduziu-se em 2,8 milhões de euros. Importa referir que as consequências do corte desta prestação social vão ser desastrosas. Depois do PS ter alterado para pior as regras de atribuição de subsídio de desemprego, agora, com os cortes no subsídio social de desemprego, criar-se-á uma situação insustentável para milhares de famílias. Importa lembrar que o CDS também tem culpas neste escartório. O CDS que fez o tema central da sua campanha política, o ataque aos beneficiários do rendimento social de inserção, que rotulou como malandros, agora conseguiu um ataque sem precedentes a todas as prestações sociais. O CDS abriu as portas para o PS e PSD atacarem quem menos pode e menos tem da nossa sociedade. Assim, PS, PSD e CDS-PP são os responsáveis por este crime social. Pelo que têm que ser estes partidos a explicar por que razão no nosso país se corta o subsídio social de desemprego a uma família em dificuldades e não se vai cobrar um cêntimo que seja de imposto aos mais 6 mil milhões de euros de mais-valias bolsistas da venda da Vivo. Senhor Presidente, senhores deputados, as alterações introduzidas neste Decreto-Lei, cuja revogação o PCP hoje propõe, não visam combater a fraude. O objetivo é claro, é reduzir o déficit cortando nestas prestações sociais. Enquanto PS e PSD cortam nas prestações sociais de miséria de 100, 200 ou 300 euros às famílias mais carenciadas do nosso país, ao mesmo tempo, 4.200 milhões de euros foram gastos no BPN via Caixa Geral de Depósitos. Isto é, enquanto milhares de pessoas passam dificuldades e fome, meia dúzia de privilegiados recebem, pelas mãos do PS e PSD, milhões de euros do Estado. Este decreto-lei que o PCP quer revogar altera o conceito de agregado familiar, passando a ser considerados todos os membros do agregado. Alarga os rendimentos considerados, passando a ser considerados como rendimentos a habitação social, os apoios em espécie, as bolsas de estudo e todas as outras prestações e altera a forma de cálculo dos rendimentos das famílias. Assim, o facto de um dos membros do agregado familiar receber um subsídio social de desemprego pode determinar a não atribuição de uma bolsa de estudo a um outro membro do mesmo agregado. Com a nova forma, o Governo aumenta artificialmente os rendimentos, o que leva a que milhares de famílias fiquem impedidas de aceder a estas importantes prestações sociais, mesmo necessitando delas. Importa referir que, sem qualquer suporte legal, o Governo exige que se use a internet para atualizar os rendimentos do agregado familiar, quando milhares de beneficiários não têm sequer acesso a um computador, e que a postura do Governo é cortar primeiro para averiguar depois. 3 casos concretos, entre as dezenas que recebemos, demonstram bem a injustiça deste decreto-lei. Uma pessoa que recebe 246 euros de pensão, face às necessidades recebia mais 140 euros de rendimento social de inserção. Com as novas regras e porque vive com uma filha que está desempregada e recebe subsídio social de desemprego, cortam 140 euros desta importante prestação social. Um casal que tem um rendimento líquido de 550 euros e um cônjuge que recebia subsídio social de desemprego, com as alterações das regras de captação, foi-lhes retirado o subsídio social de desemprego.
Uma outra família que recebia 384 euros de apoio social vai passar a receber 198, isto é, menos 186 euros, porque passa a ser considerada a reforma do marido de 246 euros e o abono do filho de 43 euros. Este não pode ser o caminho para o PCP. Estas medidas são um crime social que urge combater. Podem contar com o PCP nesta luta contra o aumento da pobreza no nosso país, contra a injustiça social. Diz.